Queridas amigas e queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar o estudo das religiões na linha do tempo da história da humanidade. Vimos no último capítulo, na segunda parte do budismo, alguns conceitos e considerações sobre o karma, algo importante no budismo. Hoje nós vamos continuar descrevendo os princípios básicos da doutrina budista e entender como poderemos trabalhar a nossa ascensão espiritual proposta por Siddhartha Gautama, o Buda. Isto é, trabalhar o quê? A prática do amor, da compaixão, a prática da fraternidade universal e assim por diante. O Siddhartha Gautama, o Buda, ele há mais de 2.500 anos, como nós vimos lá na história no primeiro vídeo, renunciou à vida palaciana, pois era um príncipe, né? E ele renunciou também à família e foi em busca de respostas sobre o sofrimento e a dor na vida, considerando o renascimento, ou nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Então, nós vamos hoje iniciar este vídeo falando sobre os princípios do budismo que se referem exatamente ao renascimento e a samsara. Nós vamos ver praticamente isto neste vídeo. Sobre o renascimento, muitas vezes utiliza-se como equivalente a palavra reencarnação. Devemos destacar que são palavras com significados totalmente diferentes. E a palavra reencarnação ela é inadequada no budismo. Então, o que é a reencarnação para a gente estabelecer um paralelo aqui? Reencarnação é uma palavra preconizada na doutrina espírita e em alguns escritos teosóficos também, significando que nesse processo um espírito imortal criado por Deus, portanto um ser individual, né? Ele deve encarnar em um corpo físico para o trabalho evolutivo intelectual e espiritual. A evolução é gradativa e ascendente e requer inúmeras, ou com certeza milhares e milhares de reencarnações, no sentido do ser humano alcançar a perfeição intelectual e espiritual. É assim que funciona o processo reencarnatório na doutrina espírita e em alguns escritos da teosofia, como eu já falei. A reencarnação, portanto, é a ideia da existência de um espírito imortal, que foi criado por Deus e que encarna num corpo físico no plano material. O espírito é um ser individual, uma personalidade, enquanto que o corpo físico é um ser mortal. Com a morte do corpo físico, o espírito imortal passa ao plano espiritual, fica lá um certo tempo e depois reencarna novamente em um outro corpo físico, no plano material. E assim por diante. Ele vai seguindo, vai evoluindo, até alcançar a perfeição moral e intelectual. Agora, a palavra renascimento, na concepção budista, não é a transmigração de um espírito, de uma identidade substancial, mas sim a continuidade de um processo, de um fluxo de vir a ser ou transformar-se, no qual vidas sucessivas estão conectadas umas às outras, através de um processo de causas, condições e efeitos. Eu vou me explicar melhor daqui para frente. Então, a existência é a lei da mudança ou impermanência. Lembro dessa palavra impermanência. Tudo que existe no universo passa pelo mesmo ciclo de existência, isto é, nascimento ou renascimento, crescimento, decadência e morte. Esse é o processo de um fluxo dinâmico. Só a vida é contínua, ainda que buscando autoexpressão em novas formas. A vida, então, é um processo de fluxo, e aquele que se apega a qualquer forma, por melhor que seja, irá sofrer por estar resistindo ao fluxo. Então a vida tem um fluxo contínuo de mudanças infinitas. Quando nós ficarmos contra esse fluxo, a gente paga a conta.
Então, a lei de mudança ou impermanência aplica-se igualmente à alma ou essência do ser. Não existe nenhum princípio nos indivíduos que seja imortal e imutável, nada é imortal. Somente a realidade última, ou então posso falar aquilo que não tem nome, ou então a natureza Buda manifestada, está além da mudança. E todas as formas de vida, inclusive o ser humano, são manifestações dessa realidade. Vocês estão compreendendo? Então nós temos ali a natureza Buda manifestada e aquilo é permanente e não muda. E todas as formas de vida, inclusive nós, podemos ser manifestações dessa realidade tão somente. E não somos imortais. Ninguém é dono da vida que flui em si. Assim como a lâmpada elétrica, por exemplo, não é dona da corrente elétrica que a faz brilhar. Entenderam? Então esse processo ou fluxo não ocorre apenas com a morte, mas está presente constantemente nas nossas vidas. Nós estamos em constante mudança com cada momento das nossas vidas, surgindo na dependência do momento anterior, que deixou de existir. Então nós estamos vivendo aqui e agora nesse fluxo, né? Devemos, pelo menos. Nós podemos ilustrar, vamos dizer, o Renascimento com um exemplo que temos na literatura. É como se a chama de uma vela, eu tenho uma vela aqui, ela fosse empregada para acender uma outra vela. E nesse processo, a primeira vela fosse apagada. Então a chama da segunda vela surgiu na dependência da primeira vela, ou seja, tem uma conexão com ela. Mas a chama da segunda vela não é idêntica à primeira, entendeu? Então as duas chamas possuem uma ligação, mas não são idênticas. Muito bom. Então essa chama tem um início, que é o renascimento, um desenvolvimento e a decadência e a morte quando ela se apaga. Então é aceito pelos instrutores budistas que, em vista das doutrinas budistas de Anatta, Anatta é o não eu, e Anicca, que é a impermanência, então reencarnação é um conceito considerado como incompatível com os ensinamentos budistas. Nós temos que utilizar a palavra renascimento, e nós já vimos que temos o renascimento, temos a vida em si, e depois temos a decadência, doenças e a morte. E depois nós vamos explicar melhor essa história. Então o renascimento descrito no budismo é realmente uma herança de agregados impermanentes que se modificam, não de uma verdadeira identidade permanente. Note-se que o conceito do não eu, anatta, não significa que o indivíduo não seja inexistente, e sim que se deve renunciar ao apego, aquilo que psicologicamente se considera como o eu ou o meu. Então nós estamos na base do não eu. Segundo o texto Anatta Sutta, devemos nos desapegar dos agregados com os quais nos identificamos, porque, sendo esses impermanentes, o apego nos leva à insatisfação, e a insatisfação nos leva ao sofrimento, que é a primeira nobre verdade do Buda, que nós vamos falar no outro vídeo. Então, tudo tem um período em si mesmo, de começo, meio e fim, entendeu? Isto acontece com tudo que existe no universo, inclusive nós. Temos aí a impermanência e o não eu. Nascemos, vivemos e morremos. Então, qual é o sentido da vida? É uma coisa complicada se compararmos com outras tradições religiosas, não? Na morte, então, há uma parte de nós que não morre. Trata-se da nossa consciência muito sutil. Olha o que eu estou falando, daqui a pouco eu vou melhorar essa explicação, o que é consciência muito sutil. E é a memória que grava tudo o que está dentro de nós, de todas as vidas, da nossa natureza, da natureza Buda manifestada. Então nós temos uma consciência muito sutil, e que dentro dela tem a memória de tudo o que acontece em nossas vidas. É a nossa essência, que interage com tudo o que existe, com a natureza Buda manifestada.
entenderam? Então tem uma essência, que eu estou chamando aqui de consciência muito sutil, e que interage com toda a natureza Buda manifestada. Tudo é o sagrado manifesto. Devemos acessar essa essência, nossa consciência muito sutil, em busca do conhecimento e sabedoria. Isto pode ser feito por meio de uma meditação correta que nós vamos estudar mais à frente. E quando nós entendemos tudo isto, a vida fica leve, porque tudo o que podemos encontrar é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Assim, o Buda, quando sugeriu o caminho octuplo, isto é, a prática do Dharma, mostrou o rumo para que as pessoas pudessem alcançar a iluminação, para que pudessem alcançar o Nirvana ou Nibbana, produzindo então a harmonia entre a pessoa com tudo o que existe, com a natureza Buda manifestada. Praticando caminhos corretos, estaremos produzindo a felicidade em nosso entorno, com certeza. Em caso contrário, em decorrência dos karmas agregados e a produção de fatores desarmônicos ou desarmoniosos entre nós e o universo, e aí teremos o sofrimento e a dor. O processo de renascimento, ele refere-se ao ciclo do samsara. Nós vamos definir melhor o que é o ciclo do samsara. E fica restrito a esse ciclo. Então, os renascimentos, essa história do renascimento e da morte e de todo o processo, está dentro do ciclo do samsara. Quando se adentra no nirvana, não é mais necessário renascer, porque alcançou a perfeição. E estaríamos alocados então na natureza Buda manifestada. Assim, por exemplo, um Buda harmoniza-se intrinsecamente na natureza Buda manifestada. E quando por alguma razão necessita agir em reinos inferiores, e nós vamos estudar daqui a pouco esses reinos, simplesmente esse Buda vai emanar, ele não renasce, porque ele já está alocado na natureza Buda manifestada. E ele emana dessa natureza para a prática do amor, da compaixão, ou em missão, por exemplo, de socorro ou assistência espiritual dos seres. Portanto, essa emanação não caracteriza uma personalidade ou uma individualidade, como o espírito lá da doutrina espírita que eu citei. E como seria considerado, então, nessas tradições como o espiritismo e outras, né? Então, para os budistas, a existência de um indivíduo não acaba com a morte. Quando esse indivíduo morre, ele renasce em um outro ser vivo. Essa é a essência. Nesses casos, após a morte, o que irá seguir será todo um processo de transição. Então, a minha essência passa para um outro plano, vamos dizer assim, e esse processo de transição é chamado no budismo de bardo, até um novo renascimento. Assim estabelece-se um ciclo, isto é, renascimento, vida física, morte física, passa para a transição, para o bardo. Renascimento na vida física, morte, transição, renascimento e vai assim por diante. Trata-se de um processo dinâmico e infinito. A este processo denomina-se samsara. No ciclo do samsara que nós temos os renascimentos, como eu já falei. Assim, sendo de acordo com o budismo, o renascimento em existências subsequentes deve antes ser entendido como uma continuação dinâmica, um fluxo, um constante processo de mudança, determinado pelas leis de causa e efeito, o karma, né? Que já descrevemos no vídeo passado, em vez da noção de um ser encarnado ou transmigrado de uma existência para outra. Não há um ser imortal individual no processo. É uma coisa muito difícil de compreender, inclusive. Muito bem, seríamos uma centelha dessa natureza Buda manifestada. Não é como no Espiritismo que nós somos um espírito imortal criado por Deus, um ser individual. É diferente o conceito, né? Então, o fator mais importante que condiciona o renascimento nesse processo
da doutrina budista é o karma. Karma quer dizer, então, uma ação baseada na intenção e se refere ao conjunto de ações com a mente, com o corpo e linguagem, que constitui no seu conjunto a bagagem que carregamos conosco. Essas ações geram consequências que são os frutos do karma, como nós já vimos no vídeo passado. Os frutos do karma, então, influenciam tanto a nossa experiência do mundo, como também o processo de renascimento por ocasião da morte. Porque dependendo do nosso nível espiritual, vamos falar assim, e dos agregados do karma, nós vamos renascer em reinos diferentes, que nós vamos descrever daqui a pouco. Então, viver a vida dentro do paradigma do renascimento e da consciência da própria mortalidade, desse entendimento desse processo que eu já descrevi, leva-nos a cuidar dos aspectos que são profundos e importantes durante a vida, que é fazer a prática dos ensinamentos de Buda que nós vamos estudar em vídeos futuros. E quais são eles? Vamos falar um pouquinho agora. É o amor, a compaixão, a paciência, a estabilidade, eliminar a raiva, a inveja, os ciúmes, a ignorância, ou seja, cuidar daquilo que transcende o momento presente, o aqui e agora, que transcende as situações da vida e que transcende essa vida. Então, queridos amigos, na verdade, viver a vida dentro do paradigma do renascimento, como nós descrevemos, faz com que esta vida se torne uma vida melhor, com mais qualidade, com mais saúde, com paz, com harmonia com todo esse universo em que estamos alocados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da samsara. A doutrina budista tem escritos inumeráveis. Eu estou fazendo aqui um resumo bem do que importa para o nosso estudo aqui, propriamente religioso, no sentido de termos uma ideia das diversas religiões e como poderemos trabalhar a nossa ascensão espiritual, às vezes embasando nesta ou naquela tradição religiosa, sem ficarmos alocados numa só. Porque a gente pode levar a um radicalismo e a ignorância está correlacionada diretamente com esse radicalismo. A ignorância e o radicalismo é terrível na nossa situação. Então, o samsara é o ciclo das existências nas quais reinam o sofrimento, a dor e a frustração engendrados pela ignorância e pelos conflitos emocionais que dela resultam. Por isso que o Buda foi procurar solução para esse problema todo. Só nos libertaremos do samsara se atingirmos o estado total de aceitação e alcançarmos o nirvana, como já dissemos, e é regido pelas leis do karma. E o Buda nos deixou uma metodologia bem organizada, bem real, bem racional, para que a gente possa trabalhar os nossos karmas, as nossas imperfeições espirituais. Eu não sou budista, como vocês já sabem, mas vale a pena esse conhecimento. Então, no processo do samsara, como pode ser a constituição nossa, do ser humano? Nós temos três partes. A primeira é um corpo físico grosseiro e uma mente grosseira, que se relaciona com os nossos 5 sentidos e o sentido da mente, ideias, emoções. Outras tradições falam em corpo físico e num corpo mental físico, corpo emocional também. Eu já mostrei isso lá nos vídeos bem lá atrás, nessa sequência de vídeos que estou promovendo aqui. Bom, então nós temos um corpo físico grosseiro e uma mente grosseira. Isso aqui é aqui na parte da terceira dimensão. Depois nós temos uma segunda parte que é o corpo sutil, que é a nossa parte energética, é o nosso corpo energético. E uma mente sutil também, correlacionada nesse corpo sutil, que é a parte emocional não manifesta. Entendeu? Então eu tenho um corpo físico grosseiro e uma mente grosseira. Depois eu tenho um corpo sutil, energético, que me envolve, e uma mente também sutil, que é a parte emocional não manifesta.
E uma terceira parte agora é um corpo muito sutil. Eu estou colocando lá para cima apenas por uma questão de eu alocar os três corpos. Então eu tenho um corpo muito sutil e uma mente muito sutil. E esse corpo muito sutil e essa mente muito sutil é o que vai de uma vida para outra. É como se fosse uma energia, vou falar assim, porque não tem outra maneira de falar, que vai de uma vida para outra. Então, o corpo e a mente, esses tipos que nós citamos, estão sempre conectados. Então, como é que é a história da morte? É quando o corpo grosseiro perde força, não tem mais a capacidade de sustentação. Então, o que acontece? Aquela mente grosseira, que também faz parte, perde força. Aquela mente sutil, o meu corpo sutil, que também me envolve como se fosse uma energia, também perde forças. E aí o que acontece? Aquela mente muito sutil e aquele corpo muito sutil, que em alguma tradição pode ser chamada de alma, no budismo chamamos de continuum mental. E aí ela sai do corpo e vai para aquele momento de transição que nós chamamos de bardo. Então esse contínuo mental passa por um período que nós já falamos, chamado de bardo, que é um estado intermediário nessa passagem de renascimentos e morte, e na verdade é um momento, uma transição entre uma vida e outra. Eu estou me repetindo na fala, mas é para passar a mensagem de uma maneira bem comunicativa, tá certo? Então esse estado intermediário, na verdade, é um momento e é uma transição entre uma vida e a outra vida. É como se fosse aquela história da vela. A vela chegou lá, acende a outra velinha e vai andando nesse processo, esse fluxo dinâmico. Então, esse período de transição, que nós denominamos de bardo no budismo, ele pode durar até 7 dias. Agora, cada dia desse estágio do bardo equivale a 7 dias dos nossos. Então, trata-se de um período com duração de 49 dias. Então, por isso, no budismo, as preces, as dedicações que são feitas, é para que a pessoa que faleceu, e por 49 dias, e a razão principal é que durante esse período a pessoa se encontra num estado muito sutil, mais sensível, e ela pode ser influenciada de uma forma muito mais fácil. Então, nesse período de 49 dias após a morte do corpo físico, nós podemos fazer preces, dedicações budistas, naturalmente, e aí nós vamos poder influenciar essa essência, essa mente muito sutil, para que ela possa ter uma facilitação num novo renascimento. Então, com essas preces, nós podemos cuidar com pensamentos e sentimentos positivos e direcionar para um estado de consciência positivo e, dessa forma, levar o contínuo mental a ter um renascimento melhor. É uma teoria budista, naturalmente. Eu não vou concordar com isso porque eu sou espírita e eu acredito num ser individual criado por Deus, e quando Deus nos cria, eu me torno um espírito imortal, que seria aquela essência do budismo, com outro nome, só que com uma outra constituição, agora imortal. E esse meu espírito vai encarnando em vários corpos em busca da evolução intelectual e espiritual, como eu já expliquei muitas vezes nos outros vídeos. Vocês façam uma retrospectiva aí que vai valer a pena, no sentido de compreender a nossa inserção no universo de Deus. E quando a gente compreende isto, a gente ganha saúde, bem-estar física momentânea, porque o corpo físico tem validade de tempo, vocês sabem disso. Mas o meu espírito é que encontra uma felicidade incrível, no sentido de uma vida melhor aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, só de sofrimento, de doença e tantas coisas. Pelo menos a gente tem uma chance, quando trabalhamos a evolução espiritual, de ganharmos saúde física e ter uma qualidade de vida que nós temos que deitar no chão, ajoelhar e agradecer a fonte criadora que nos propicia tudo isso. O Buda também falava um pouco dessa maneira, só que embasado nisso que eu estou descrevendo para vocês. Muito bem.
No processo de renascimento, essa mente e corpo muito sutil é a portadora daquilo que se leva de uma vida para outra, isso dentro da base budista. As marcas, as sementes das ações que a criatura fez numa vida, boas ou ruins, e as sementes das nossas emoções, da raiva, da inveja, ciúmes, amor, compaixão, os condicionamentos profundos que a criatura tem, é isso que se leva de uma vida para outra. Entendeu? Também no espiritismo, naquele espírito imortal, ele vai carregando também as imperfeições. Só que nós podemos limpar essas imperfeições como um ser individual. No budismo também nós podemos limpar os karmas, só que nós não somos um ser individual nessa teoria. Muito bom. Nesse processo de renascimento, vida e morte, é que a criatura terá milhares de oportunidades para se transformar. O importante não é o que a criatura faz, mas no que ela se torna. É aí que está o segredo. Porque a vida é um processo cíclico, como nós estamos explicando, onde se tem um ponto que é o nascimento e o outro ponto que é a morte. E esses pontos se tocam, se unem. Nascer e morrer continuadamente nesse fluxo de contínuo que nós já descrevemos. Então, nesse ciclo, o importante não é o que se faz, mas no que nós somos capazes de nos tornarmos. Isso muda completamente a nossa visão de mundo e as prioridades que temos naquilo que fazemos. Bem, amigas e amigos, o ciclo da Sansara, como eu já dei uma dica lá atrás, compreende 3 reinos superiores. O reino dos seres humanos, o reino dos semideuses e o reino divino. E os 3 inferiores, que é o reino do inferno, o reino dos espíritos famintos e o reino dos animais. Esses reinos são julgados não por um valor, mas em função da intensidade de sofrimento e dor que acontecem nesses reinos. Cada renascimento da pessoa vai ocorrer dentro de um desses reinos, de acordo com os nossos reinos dos desejos, daqueles agregados dos nossos karmas, podendo variar com as diversas escolas budistas na concepção. O budismo tem muitas vertentes e muitas discussões, todos seguem os ensinamentos de Buda, mas varia muito em conceitos, inclusive das práticas, para alcançar a iluminação. Eu estou falando de uma maneira o mais simples possível e dentro daquilo que me interessa passar a vocês nesse estudo que estamos fazendo sobre as religiões. Então nós temos lá o reino do inferno. O que é esse reino do inferno? São seres que vivem em um dos vários infernos que existem neste reino, estão sempre torturados o tempo todo. É um inferno, realmente, conforme os conceitos das diversas tradições religiosas. Nós temos o segundo reino, que é o reino dos espíritos famintos. Olha que loucura, hein? O reino dos seres que padecem de necessidades sem alívio. Tem sofrimento incomensurável, remorsos, tem fome, não passa fome, porque eles são famintos, eles estão sempre necessitados de algo mais, nunca se satisfazem. Então é um sofrimento atroz. Tem a sede, é miséria, sintomas de doenças, tudo que vocês possam imaginar como algo que não satisfaz nunca aqueles espíritos que estão alocados nesse reino. Temos um terceiro reino ainda inferior, que é o reino dos animais. O reino dos animais é um espaço de divisão com os humanos, mas é considerado como uma outra vida e também de sofrimento. Eles costumam se alimentar uns dos outros, nós também de uma certa maneira, né? Nós deveríamos mudar a nossa refeição, a nossa alimentação. Os animais domésticos, nesse reino, eles estão um pouquinho melhores na situação, com menos sofrimento. Mas vocês vejam que os nossos animais domésticos, quando eles ficam doentes, eles não conseguem se comunicar para explicar para nós o que eles estão sentindo. Então, os médicos dos animais, eles têm que ter uma experiência muito grande para adivinhar o sofrimento dos animais, não é?
Então a falta de comunicação dos animais é algo de sofrimento também, neste reino. Muito bem, então eu descrevi aqui 3 reinos inferiores. Agora nós vamos falar dos reinos um pouquinho melhores, ou vamos falar que são superiores. Então temos o reino humano. Esse reino é onde nós estamos, um dos reinos de renascimento, em que é possível agora, olha lá, atingir o nirvana. Nós temos essa chance. Os outros 3 reinos que eu citei, não. Embora o sofrimento e a dor estejam ainda presentes. Entenderam? Então nós temos uma abertura de alcançar a iluminação. Temos um outro reino que é o reino dos semideuses, traduzido como divindades humildes. Não é reconhecido por algumas escolas do budismo, que os consideram como devas de nível mais baixo. E temos o 6º nível, 6º reino, que é o reino divino, comparado ao paraíso. A principal característica do reino dos deuses é que ele é desprovido de sofrimento, um reino de beleza imutável e êxtase. Então, no budismo existem outras tradições, algumas tradições que falam em outros reinos. Nós estamos falando desses 3 inferiores e 3 superiores, para vocês terem uma ideia de que quando a pessoa, o ser, renasce, enquanto ele está no samsara, ele vai cair em um desses 6 reinos, dependendo do quê? Do trabalho, da prática do Dharma, que é a prática da evolução, no sentido de estarmos dentro da harmonia com a natureza Buda manifestada, ou com todo o universo, de outra forma de falar. Entenderam? Então é esse o objetivo. Nós podemos estar no reino humano agora, mas de repente praticar tanta corrupção, tanta malandragem na vida. Olha os políticos desse mundo todo. Eles vão passar para um outro reino, com certeza, de repente para o reino dos famintos. Eles não vão ficar satisfeitos com a roubalheira que eles fazem. Pode escrever. Bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós vamos encerrando por hoje este vídeo e no próximo iremos dar continuidade ao estudo e vamos falar sobre os ensinamentos do Buda, o perfeitamente iluminado. Vai ser importante também o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre as 4 nobres verdades e o caminho octuplo do Buda, que vai nos mostrar um método de trabalho evolutivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre Deus dentro do budismo, vamos falar sobre as 3 joias ou 3 tesouros do budismo, uma coisa muito legal mesmo, é a metodologia meditativa para a gente evoluir. Então, nós vamos falar, as 3 joias, o que são? É o Buda, depois eu vou explicar isso, o Dharma e o Sangha. Então, vocês aí vão ter os conceitos importantes para o nosso trabalho evolutivo. Então, meus queridos, até lá, estudem e façam as suas reflexões. Nós vamos juntos e misturados, vamos praticando a fraternidade universal, o amor incondicional. É um pouquinho diferente do que o Buda preconiza, mas é bem semelhante. E esse amor incondicional é como meta, porque a gente não é tão perfeito e capaz disso. Isso é coisa para espíritos de luz, não é? E vamos compartilhar os conhecimentos, porque isso aí já é uma grande ajuda no sentido de a gente compartilhar conhecimento, experiências, e com isso a gente pode ficar numa situação de amor, de harmonia, onde estamos vivendo. Compartilhe esse vídeo, é importante que vocês façam isso. Deem o like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem, e vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual. E é no aqui e agora, a cada momento. Não vamos ficar presos ao passado nem ao futuro. É no aqui e agora. O Buda também preconiza isso. O trabalho é agora, é no aqui e agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então, e o passado não me interessa. Ele pode servir às vezes para uma experiência, mas eu não quero ficar ligado. Eu tenho que agir sempre racionalmente, intelectualmente nas minhas ações, porque a minha mente funciona racionalmente, intelectualmente.
As emoções estão inseridas nela, mas a emoção ela tem que ser trabalhada. O amor não pode ser comparado com emoção, não é isso. Depois nós vamos explicar, já expliquei isso em vídeos passados, mas com o tempo a gente vai melhorando as explicações. Então, meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê. Eu posso falar também, o sagrado que habita no meu coração tem a ver com o vídeo de hoje. Saúdo o sagrado que habita no seu coração. Namastê. É aquela relação da natureza Buda manifestada e sagrada que há dentro de cada um de nós. Então, quando eu falo isso, o sagrado ou o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração, nós estamos fazendo uma troca, uma emanação da natureza Buda manifestada, do amor que existe em cada um de nós. Namastê.